Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um lá, sobre cada vida e sobre cada família. Estamos gratos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Acabou de chover, está um tempo refrescante e estamos aqui hoje reunidos novamente para nós estarmos fazendo o nosso culto doméstico. Eu sempre incentivo os irmãos da nossa igreja a criar este hábito, que é um hábito muito bom, saudável, faz parte da história da nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Foi nos lares que os missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre começaram o trabalho da Assembleia de Deus no Brasil, ensinando a doutrina de Pentecostes, do batismo com o Espírito Santo. Foi na casa da nossa irmã Celina de Albuquerque, a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo. Isso aconteceu na casa dela. E logo depois, a sua companheira de oração, a irmã Maria de Nazaré, foi a segunda pessoa batizada com o Espírito Santo. Depois de lá para cá, nós temos visto esta promessa cumprir-se na vida de milhões de brasileiros e estrangeiros da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então vamos estar fazendo uma oração para logo após estarmos louvando a Deus com hinos da nossa harpa cristã. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso que está no céu, quero te agradecer por essa oportunidade a qual tu nos concede de podermos aqui estarmos, Senhor, reunidos nesta noite para juntos, ó Deus, te louvar, te adorar, engrandecer o teu santo e excelso nome. Abençoa, meu Deus, as nossas vidas, estende, Deus, as tuas mãos santas e poderosas, abençoando a cada um neste momento, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a pegar a sua harpa cristã. Vamos juntos estarmos louvando a Deus neste dia de hoje. O Espírito Santo tem colocado uma palavra no meu coração. Estamos seguindo uma linha que é a fé. Estou pegando os personagens que estão descritos na Galeria da Fé. É isso que alguns teólogos chamam, que é o capítulo 11 do livro de Hebreus. Mas vamos louvar ao Senhor com o hino de número 547 da nossa harpa cristã. 547 da nossa harpa. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira destes santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para o santo transladar. Sim, o Rei está voltando, sim, o Rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. O templo está deserto, sua pregação cessou, é notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando
para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar, aleluias ao Cordeiro, vamos indo para louvar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Essa é a grande esperança nossa da igreja, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vemos enquanto Jesus Cristo falava com os apóstolos e os discípulos, que era o número de 500 pessoas que ali estava. Jesus então foi subindo, sendo trasladado, levado para o céu. E diz a Bíblia que 2 anjos apareceram e disseram para os apóstolos: varões galileus, por que olhai para cima? Este mesmo Jesus que vós vistes ir para o céu, da mesma maneira ele voltará para buscar a sua igreja. E nós temos essa esperança, no nosso coração, a volta de Cristo Jesus, para que nós e toda a nossa casa, toda a nossa família, possamos desfrutar da verdadeira vida em Cristo Jesus nos céus, longe e livre de toda a maldade e do pecado que domina esta terra e a vida dos homens. Há um hino que eu gosto muito dele, eu sempre tenho cantado ele na igreja, e estou tentando tirar dele aquela imagem que ele é só cantado em um tipo de culto. Não, ele traz uma mensagem muito linda para os nossos corações e fala também dessa esperança, que é o hino de número 204. E eu quero convidar você para, juntamente conosco, estarmos louvando a Deus com este louvor. O louvor do hino de número 204, que é uma mensagem para nós. No hino nós vamos ver a palavra descanso, a palavra descansar no Senhor. É o que as pessoas no mundo, milhões de pessoas no mundo, estão em busca de paz, de descanso. E esse descanso nós só encontramos na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos louvar juntos o número 204 da nossa harpa. Sou peregrino na terra, e longe estou do meu lar. Minha alma nela te espera, que Cristo a venha buscar. Aqui só há descrença e lutas não têm fim, mas de Jesus a presença, glória será para mim.
gozarei. Eu tenho permanente o bom Consolador, guiando-me brandamente num vida de amor, no céu de luz, alabás, descansar, oh meu Jesus, hei de morar, embora às vezes o crente as dores sofra da cruz, gozo terá permanente quando no céu vi Jesus de glória coroado no trono divinal, por anjos sempre louvado, num coro celestial, aleluias, no céu de luz, vou descansar com meu Jesus, hei de morar, aleluia, glória a Deus, coisa maravilhosa. Esta é a nossa esperança, a promessa para a nossa vida. Eu quero, com os irmãos, abrir as nossas Bíblias novamente no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Nós falamos já essa semana sobre Enoque, estivemos também falando um pouco de Abraão. Deus aprove ontem falarmos de Isaac, e hoje nós vamos falar de Noé. Noé foi bisneto de Enoque, e o capítulo de número 11 e o versículo de número 7 da carta aos Hebreus, que é a galeria dos heróis da fé, diz-nos assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Nós vemos que Noé, ele viveu na geração antediluviana. Noé, quando nós lemos para a sua história, o seu nome, ele significa descanso. Quando Noé nasceu, ele então foi dado o seu nome em hebraico, Noá, que significa descansar. Quando então ele nasceu, seu pai disse: porquanto nesta criança nós encontraremos descanso. Era uma palavra profética, sem o pai de Noé saber que quando Noé nasceu, aquelas palavras a qual ele estava falando, ele estava citando, era uma palavra profética
acerca de Noé. Lameque, ele então dá esse nome ao seu filho, e diz a palavra do Senhor que além de Noé, ele teve outros filhos e filhas, ou seja, irmãos de Noé. Mas nós vemos que no tempo de Noé, naquela geração antediluviana, os homens viviam por muito tempo, eles tinham uma longevidade em sua vida, e a Bíblia Sagrada ela nos revela que, infelizmente, a corrupção ela aumentou, ela se multiplicou e acabou que degradando aquela geração. Nós vemos que temos a geração de Caim e a geração de Sete. Na Bíblia Sagrada, a geração de Sete é chamada os filhos de Deus e a geração de Caim é chamada de os filhos dos homens. E nós vemos então que naquele tempo a geração de Caim ela se multiplicou de uma maneira estrondosa, grandiosa, vamos dizer assim, suplantando a geração dos filhos de Deus, que era a geração de Sete, e também contaminando a geração de Sete. Nós vemos na Bíblia que os descendentes de Sete, eles olharam para as moças, as descendentes de Caim, que eram mulheres formosas, que eram mulheres belas, bonitas, e tomaram elas como esposa. Mas estas mulheres, como a descendência de Caim, foi uma descendência ou foi uma geração que se colocou totalmente contra Deus. Não queriam obedecer a Deus e não queriam se voltar para Deus. Mediante a isso, nós vemos na Bíblia Sagrada que por causa da maldade, da crueldade, nós vemos então que Deus se entristeceu com aquela geração. Quando nós lemos Gênesis capítulo de número 6, nós vemos que ele vai dizer-nos o seguinte: acontecendo que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. E os filhos de Deus, que são a geração de Sete, vendo que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si como esposa. E no versículo 3 diz: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Deus aqui já está dando uma sentença de juízo, ou seja, Deus está dando um espaço de tempo, 120 anos, aonde seria o período aonde Noé iria construir a arca. E durante este período, Noé seria, como foi lido aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 7, o pregoeiro da justiça. Ao fazer a arca, ao anunciar o juízo de Deus, seria ali a tentativa de Deus tentar quebrantar os corações daquelas pessoas para que elas se voltassem ao Senhor. Mas nós vamos ver no versículo 11 do capítulo 6 o seguinte: mas a terra, porém, estava corrompida diante da face do Senhor Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a face da terra. Quando nós olhamos no versículo 5, nós vemos também Deus vendo. Nós vemos que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Uma das coisas que eu aprendo aqui é que tem uma teologia, onde essa teologia é chamada de deidade, onde diz que tudo foi criado por um ser poderoso e supremo, que é chamado de Deus.
mas que ele criou e deixou a sua criação ao léu, a sua criação fazer o que bem entendesse, o que bem quer. Mas nós vemos aqui, nestes versículos, existem outras centenas dentro da palavra de Deus, que nos mostra o contrário, que Deus está atento, que Deus está vendo o que o homem está fazendo sobre a face da terra, o que nós estamos fazendo sobre a face da terra. Nada está oculto aos olhos de Deus. E nós vemos então que a multiplicação do pecado, da maldade, trouxe tristeza ao coração de Deus. Porquanto Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, com um propósito, para fazer o bem, para glorificá-lo, para servi-lo, mas o pecado entrou na vida do ser humano e aumentou, multiplicou-se e fez com que os homens viessem fazer aquilo que não agradava a Deus. Agora eu quero chamar a atenção de você, se você quiser pegar a sua Bíblia para acompanhar os versículos que eu estarei lendo, há uma semelhança da geração de Noé para a geração que eu e você estamos vivendo hoje. Quando nós olhamos para o capítulo 4 do livro de Gênesis e vamos olhar para a descendência de Caim, nós vamos encontrar algumas semelhanças com os dias a qual nós estamos vivendo hoje. O capítulo 4, versículo 17, diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, e esta concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou a cidade pelo nome do seu filho Enoque. Veja bem, a população estava crescendo, a população estava se multiplicando. Então nós vemos naquele tempo que começou a se construir cidades. E hoje nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão migrando, isso já faz alguns anos que estão acontecendo, as pessoas estão migrando das fazendas, estão migrando dos lugares aonde trabalhavam com agropecuária e estão vindo para as metrópoles, estão vindo para as cidades. Então nós vemos que nos dias de Noé, as pessoas... Por que o senhor está falando isso? Porque quando Deus fala com Adão, depois que ele pecou, ele diz assim: Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão. A terra não dará mais a sua força. Ou seja, Noé iria lavrar a terra, iria trabalhar na terra e iria ser muito penoso para conseguir tirar da terra o seu sustento. Até aquele momento, Deus só tinha dado ordem ou permitido que eles viessem comer aquilo que a terra produzia, o fruto das árvores, aquilo que a terra produzia. Deus ainda não tinha dado a permissão de comer carne de animal. Isso só é dada essa permissão depois do dilúvio. Mas nós vamos ver que, infelizmente, os descendentes de Caim, eles começaram a comer também carne. E já vou explicar isso direitinho, mediante aquilo que Deus ordenou a Noé, porque era uma prática que os descendentes de Caim estavam fazendo. Então nós vemos uma das semelhanças. Naquele dia estavam fazendo grandes cidades para as pessoas morarem, e também nos dias de hoje não é diferente. Moramos em cidades grandes, em metrópoles, onde as pessoas estão morando. Também houve, meus amados irmãos, a implantação musical. No capítulo 4, versículo 21, nós vemos o seguinte: e o nome de seu irmão era Jubal, descendente de Caim. E este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Nós vivemos em um tempo hoje em que a música ela está em alta.
ela está na vida da sociedade hoje. Mas são músicas que não engrandecem a Deus. São músicas que não enaltecem o nome de Deus. E algumas delas até com algumas palavras, porque as músicas, elas, podemos assim dizer, é uma poesia cantada. E as letras, muitas vezes, destas músicas, elas não engrandecem o nome do Senhor. Pelo contrário, algumas delas, elas acabam que trazendo uma ideologia à violência, ao sexo, à pornografia, às drogas, né? Então, veja bem, trazendo uma ideologia para que não obedeça às autoridades, nem aos pais. Então, nós vemos que, como no tempo de Noé, naquela geração, a música fazia parte ali do cotidiano deles. Nos dias de hoje também nós temos isso. Nós temos observado isso. E hoje, por causa da internet, é muito fácil. A música eletrônica é como se fosse uma droga entrando na cabeça dos jovens, adolescentes, né? O hip hop, o funk e outros tipos de música que tem aí entrado na sociedade, mas que não glorifica a Deus, que não exalta ao nome do Senhor. Naquele tempo da geração de Noé também houve um avanço tecnológico. Quando nós lemos o versículo 22, nós vemos o seguinte, que Zilá teve também um filho por nome de Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. Nós vemos então que houve um avanço ali. Dentro da história cotidiana, a história que nós estudamos como matéria, eles dizem que é o tempo em que o homem sai da era da pedra e entra na era do bronze. É quando o homem aprende a manusear o ferro, o cobre através do fogo. E nós vemos então que ali isso trouxe um avanço muito grande, um avanço muito extraordinário para aquela geração. Aquela geração era uma geração inteligentíssima, eram pessoas que tinham uma inteligência, eu entendo, é a minha concepção, se não igual ou superior a muitos estudiosos dos dias de hoje. Por que se eu falar isso, pastor? Isso baseado, meus amados irmãos, veja bem, Deus deu uma planta para Noé fazer de um barco, para que ele, a família e os animais ali entrassem, e naquele barco ele sobrevivesse durante 1 ano e 10 dias. Veja bem, naquele tempo já existia, vamos dizer assim, a matemática para a engenharia, e foi através desse conhecimento que, quando Deus deu a planta para Noé conseguiu entender e fazer a arca conforme o projeto que Deus deu. Então nós vemos que naquele tempo a tecnologia era avançada, sim. E o barco, da sua proporção, nós vemos que hoje, apesar de ser feito de ferro, outro material, mas tendo o mesmo objetivo. E as pessoas que estudam engenharia não podem ficar, Noé não fica de fora dos estudos mediante ao que ele realizou, ao que ele fez. Nós vemos também, meus amados irmãos, que a promiscuidade, ela se multiplicou naquele tempo. Quando nós lemos o versículo 23, quando fala o versículo 22, que fala de Tubal-Caim, é mencionado o nome da irmã de Tubal-Caim. Há muitas discussões relacionado ao significado deste nome, porquanto a origem é cananeu. Então, mas alguns concordam que o nome significa bela, bonita, vamos dizer assim,
uma beleza estonteante, chamativa. Mas esse nome, essa beleza em que é dado para a irmã do Bocaim, está ligado à promiscuidade. Quando nós vemos Jesus Cristo no seu sermão profético, ele diz o seguinte, assim como foi no tempo de Noé, bebiam, comiam, festejavam, casavam, se davam-se em casamento, até que o dia em que a arca foi fechada e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, naquele tempo, as pessoas, elas viviam muito. Por elas viverem muito tempo, 700, 900 anos, elas então imaginavam, tem muito tempo ainda para pensar em Deus, para tentar fazer alguma coisa para Deus. Agora eu vou aproveitar esse meu tempo de vida e vou me divertir. E nós vemos que hoje, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, esta pandemia que tem ceifado milhares de vidas, e esta pandemia criou um caos nos 3 pilares da sociedade, primeiro é o poder, né, e ao qual está nele inserido o poder político. O segundo é o dinheiro, ao qual nele está inserido a riqueza. E o terceiro é a ciência, onde está inserido o cientista e a medicina, aonde eles estão confusos, aonde eles estão correndo de um lado para o outro. Nós vemos que o poder não está resolvendo o problema, o dinheiro não está resolvendo o problema, nem a ciência está resolvendo o problema. Então nós vemos o seguinte, que naquele tempo eles então achavam o seguinte, nós vivemos muitos anos, então vamos nos divertir, se prostituíam, eles viviam em uma promiscuidade. Nós vemos hoje o espírito de lascividade agindo na sociedade hoje, na vida de jovens, de homens de idade, mulheres novas, adolescentes. Então nós vemos que, como no dia de Noé, não é diferente dos dias a qual nós estamos vivendo hoje. Nós vemos também, escrito aqui na Bíblia Sagrada, a qual já li, o capítulo 6, versículo 5, que a maldade do coração do homem multiplicou-se, aumentou-se, e o seu pensamento era sempre mau, a sua inclinação para o mal era contínuo. Nos dias de hoje não é diferente. Nós temos visto, meus amados irmãos, através dos noticiários, coisas que nos estremecem e que parece que são inacreditáveis. A violência tem crescido de maneira exponencial, ou seja, é multiplicado de uma maneira absurda, a maldade no coração, a frieza no coração das pessoas. Então nós temos visto que, como no dia de Noé, no tempo de Noé, não é diferente dos dias de nós, hoje. A maldade, a crueldade, a violência, as guerras, matança, os crimes, o latrocínio, eles têm se multiplicado de maneira horrenda e absurda, ao ponto que o poder público não tem como travar isso, ou dominar isso, ou diminuir isso, porque isso é uma consequência do pecado, isso é uma consequência do homem com o coração endurecido não querer voltar-se para Deus. Uma outra coisa que nós vemos que existia no tempo de Noé e existe nos nossos dias é a degeneração natural. O que é isso? O homem se corrompeu. Quando nós lemos o capítulo 6 de Gênesis, o versículo 11, diz assim, a terra, porém, estava corrompida ou degenerada diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava degenerada ou corrompida, porque toda a carne havia se degenerado no seu caminho sobre a terra. Nós vemos então, meus amados irmãos, essa corrupção, ela é como um vírus também, ela tem contaminado a vida e os corações das pessoas, destruindo os homens. A degeneração, meus amados irmãos, faz com que os homens venham ser cruéis, venham fazer com que os homens venham ser mal. E eles têm destruído o planeta,
aquilo que Deus criou, destruindo também a si mesmo, até o seu próprio corpo, ele também tem se destruindo. Então nós vemos essa degeneração aumentando e se multiplicando, como a violência, a qual também já falei. E com isso, Deus vendo tudo isso, como diz aqui a palavra do Senhor, e viu Deus tudo isso, então o Senhor Deus se entristeceu, olhou para a sua criação, e a Bíblia Sagrada ela vai usar essa palavra tristeza, que é uma palavra antropomórfica. O que significa isso, pastor? É uma palavra aonde dá a Deus características humanas para que nós possamos compreender o que Deus está sentindo, entender o que Deus estava sentindo naquele momento. Então, nós vemos que Deus se entristeceu com a maneira como os homens estavam vivendo, a maneira como os homens estavam se comportando diante da sua face, porque Deus estava vendo tudo aquilo estava trazendo tristeza ao coração de Deus. Mas a Bíblia Sagrada fala que no meio daquela geração corrupta, no meio daquela geração incrédula, existia um homem por nome de Noé. E diz a Bíblia Sagrada que Noé, ele achou graça diante dos olhos de Deus. Veja bem, antes de a Bíblia Sagrada nos dizer aqui no capítulo 6, versículo 8, Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor, Deus já tinha dado a sentença de juízo. Nós também estamos, meus amados irmãos, vivendo dias em que o juízo de Deus vai se cumprir. Nós estamos vivendo o que eu entendo pela Bíblia Sagrada, no sermão profético da montanha, princípios de dores. É como uma mulher perto de dar luz ao seu filho, a criança que vai nascer, ela começa a sentir contrações no seu útero, o seu corpo se preparando para dar luz àquela criança, e são dores indescritíveis. E nós vemos então que, da mesma maneira, o mundo está, querendo ou não, expelindo a igreja para fora. Então, Jesus Cristo ele usa essa linguagem figurada. Aqueles dias serão como dia de princípios de dores. E eu entendo que são os dias a qual nós estamos vivendo hoje. E nós, meus amados irmãos, devemos estar resilientes, ou seja, resistirmos, perseverantes, confiando no Senhor, não perder a nossa fé. Isso eu tenho sempre repetido. E lembrarmos e colocarmos no nosso coração o que está escrito em Hebreus 11:1. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não é verdade? E diz a Bíblia Sagrada que não é somente um firme fundamento das coisas que se esperam, mas também é a prova das coisas que não se veem. E eu gosto de colocar duas palavras, repito isso, que é a palavra certeza e a palavra convicção. Então eu coloco da seguinte maneira: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Nunca havia tido chuva sobre a terra. Nós vemos lá em Gênesis que quando Deus fez o jardim do Éden, Deus então fez que saísse um vapor da terra, e esse vapor subia e regava toda a terra. Então, na geração de Noé, nunca havia chovido. Nunca tinha havido uma gota de chuva. Era um vapor que subia da terra e regava a terra. Então, veja bem, quando Noé, ele começa a falar à sua geração: eis que Deus falou comigo, e haverá um grande dilúvio, haverá uma chuva, e essa chuva vai inundar toda a terra e todos irão morrer. Talvez na primeira instância, quando aquela geração ouviu
ele era bisneto de Enoque, o homem que andou com Deus, e como Enoque desapareceu da terra, ninguém o encontrou. Os homens entenderam por causa da maneira que ele viveu, de uma maneira justa, agradando a Deus, Deus o tomou para si. Talvez de primeiro impacto, as pessoas ali, elas temeram, mas conforme eu mostrei ainda há pouco, a ciência, a tecnologia da geração de Caim tinha crescido, tinha se multiplicado, e talvez ali os astrólogos, os matemáticos, os estudiosos começaram a falar para as pessoas, dizendo: não, isso é impossível de acontecer. Nunca houve, durante todos esses séculos, nenhum caso de chuva na terra. Nunca se choveu na terra. Noé está em desvaneio. Noé, ele está variando. Não acredite nele. E a Bíblia Sagrada vai dizer lá no livro, lá na carta de Pedro, que as pessoas começaram a zombar de Noé. Se você quiser ler comigo, na carta de Pedro, nós vamos ver na segunda carta de Pedro, capítulo 3, isso que Pedro está falando está relacionado à geração de Noé. Veja bem, sabendo primeiro isto, versículo 3, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vendo homens, mulheres, pessoas que são doutores, formados em PhD, cientistas, escarnecendo da igreja e escarnecendo da palavra de Deus, escarnecendo das promessas contidas e também dos juízos a qual a Bíblia Sagrada nos revela. E nós vemos então o apóstolo Pedro dizendo: escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essa foi a desculpa que aquela geração deu para Noé. Volto a dizer, as pessoas falaram: Adão já morreu, muitos já morreram, e durante essas centenas de anos, nunca vimos tal coisa. Então, como você, Noé, pode afirmar que Deus vai destruir-nos com água, com um dilúvio? Isso é, olha o tamanho deste mundo, olha o tamanho deste planeta. É impossível isto acontecer. Não tem como isso acontecer. E começaram a escarnecer de Noé, começaram a zombar de Noé, começaram a caçoar de Noé. Eu fico imaginando a notícia correndo no meio daquela geração e as pessoas fazendo piadas, brincando e caçoando de Noé, mediante aquilo que Noé estava fazendo. E diz aqui ainda a palavra do Senhor: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Ou seja, eles tinham conhecimento que quando Deus criou tudo, ele disse assim: terra seca, apareça, porque só existia água. E diz a Bíblia que a terra seca apareceu e foram divididas as águas, os rios com água doce e os mares, a qual são os 7 mares que existem no mundo hoje. E vemos aqui dizendo assim o seguinte: pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Então, Pedro está falando da geração de Noé. O mundo de então, coberta com águas do dilúvio. Nós vemos no capítulo 2, versículo 5, que Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então veja, meus amados irmãos, que aquela geração de Noé não é diferente da nossa. Pastor, o que é que isso tudo tem a ver? O que é que o senhor está querendo dizer? Uma primeira é que nós devemos estar vigilantes, que nós devemos perseverar, que nós devemos estar
sóbrios, que nós devemos manter a nossa comunhão com Deus e que nós devemos nos esforçar para que eu e a minha família possamos entrar dentro da arca. Simbolicamente, nós já entramos, porque a arca é um símbolo de Cristo Jesus, é a salvação. Mas que nós possamos conservar isso e possamos, então, ser salvos, subirmos, quando a trombeta soar, os nossos ouvidos possam estar afinados para ouvir o som da trombeta e podemos, então, assim, encontrar Cristo Jesus nos ares. Para me concluir, meus amados irmãos, nós sabemos que Paulo fala na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Mas Noé, ele achou graça. E diz aqui que, primeiramente, ele era justo. O que significa isso? Ele procurava, ele não era uma pessoa perfeita, mas ele procurava fazer a vontade de Deus. Quando Deus falou com Noé, ele tinha 480 anos. E tudo indica que ele ainda não tinha filhos, que a sua esposa ainda não tinha gerado filhos. Alguns estudiosos até entendem que a esposa de Noé talvez seria estéril. Mas depois que Deus falara com Noé, Deus abriu a madre da sua esposa e ela começou a gerar filhos. Outra questão também era que Noé poderia ser uma pessoa de grandes posses, por vir de uma geração piedosa, de patriarcas, da geração de Sem. Ele poderia ser uma pessoa abastada, uma pessoa de posses, porque o trabalho ao qual Deus providenciou para ele, deu para ele fazer, era uma grande obra, uma obra que levou 120 anos para que pudesse ser feita, para que pudesse ser realizada. Agora você talvez possa me perguntar o seguinte: mas pastor, a Bíblia Sagrada nos mostra Deus falando para Abraão, falando para Deus o seguinte: Senhor, tu é o justo juiz da terra, tu não irá destruir o justo com o ímpio. Verdade. Nós vemos que Lameque, o pai de Noé, ele morreu 5 anos antes de Noé terminar a arca. E Matusalém, segundo os cálculos matemáticos, ele morreu 5 meses antes do término da arca e antes de Noé entrar na arca. Então, o último patriarca, que servia a Deus, ele não viu o juízo de Deus, ele não, vamos dizer assim, recebeu o juízo de Deus sobre a sua vida. Então nós vemos que Noé, ele era um homem justo. Além de homem justo, ele era um homem reto, significa uma pessoa que procurava fazer o que é certo diante dos olhos do Senhor. Então, meus queridos, para encerrar, Noé, ele é um exemplo de fé para nós. Por quê? Porque, como diz aqui em Hebreus capítulo 11, que ele creu, ele acreditou. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, ou seja, ainda nunca tinha chovido, que ainda não se via, ele teve temor. A Bíblia Sagrada fala em Provérbios que o temor é o princípio da sabedoria. E o temor também prolonga os nossos dias na face da terra. Então ele temeu a Deus, e para a salvação da sua família, nós estamos em uma campanha em favor da família. Então nós devemos, primeiramente, estarmos prontos para ouvir a voz de Deus. Segundo, nós devemos crer naquilo que Deus tem falado. Terceiro, nós devemos seguir as orientações de Deus. Não existe um caminho, um atalho para a salvação. Quando nós lemos o capítulo 6 e último versículo, acho que é o versículo 20 ou 22, vai estar dizendo assim: e Noé fez tudo conforme Deus tinha lhe ordenado.
Noé não mudou em nenhum aspecto, meus amados irmãos, ali a estrutura da arca, a qual Deus tinha mandado ele fazer. Alguns historiadores matemáticos dizem que a arca ele tinha 183 metros de comprimento, 31 metros de largura e 19 metros de altura. A ciência hoje, a engenharia atual hoje, ela comprova e ela diz que a arca de Noé, ela tinha capacidade para carregar 54.000 toneladas. Significa que tanto ele como todos os animais que entraram dentro da arca, a qual Deus mandou realizar, a qual Deus mandou ele fazer. Então nós vemos o seguinte, que Deus fez na proporção exata, na proporção certa, para que ele e todos aqueles animais fossem salvos. Resumindo, quando chegou o momento em que ele terminou a arca, 7 dias antes dele entrar, foi o tempo, o período dele pegar tudo que era necessário para colocar dentro da arca, pertences, alimentação, os animais entrando dentro da arca. Eu fico imaginando a peregrinação daqueles animais. Se aquilo não chamou a atenção daquela geração, vendo aquele monte de animais vindo de todas as partes do mundo, por ordem de Deus, e indo em direção à arca, para estar ali na arca. E a Bíblia Sagrada, ela nos fala que quando Noé entrou na arca e a porta foi fechada, Deus a fechou por fora. Quando começou a aparecer as nuvens negras no céu, nós vemos então que as pessoas então naquele momento caíam em si. Opa, o que está acontecendo? Quando começou a cair os primeiros pingos de água, talvez as pessoas foram até a porta da arca para clamar, pedir misericórdia, dizer: Noé, abre-nos a arca, para que nós possamos entrar, para que nós possamos ser salvos. Mas a Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus fechou a arca por fora com a sua mão, a qual Noé, com seus filhos, as suas noras, sua esposa, entraram e não poderia abrir a arca para ninguém entrar. Ou seja, eles tiveram 120 anos ali recebendo, ouvindo a pregação sobre o juízo de Deus, mas não creram. Nós vemos que a igreja na terra já faz mais de 2000 anos que está pregando a volta de Cristo, está anunciando a volta do Senhor Jesus Cristo, está mostrando pela Bíblia Sagrada o que está acontecendo. A Bíblia de antemão já tem avisado, mas o pecado tem endurecido os corações dos homens e os homens não têm atentado para a voz do Senhor. Mas que eu e você possamos estar diante do Senhor, clamando, rogando pela nossa casa, pela nossa família, eu pelos meus filhos, minha esposa, para que nós possamos estar pronto para aquele dia em que a trombeta soar. E que você também possa fazer a mesma coisa, orando pela sua casa, orando pelos seus, para que eles também possam estar prontos. Eu admiro como muitos admiram Noé, porque Noé pode ser considerado um homem vitorioso, porque ele conseguiu salvar toda a sua família, seus filhos, suas noras e a sua esposa. Se você olhar mais lá para frente, você vai ver Ló, que é sobrinho de Abraão, que ele não conseguiu salvar ninguém da família dele, nem os genros, nem a esposa e nem as filhas, porque as filhas se corromperam. Então nós vemos, meus amados irmãos, que o caráter deste homem, por ele ter uma intimidade com Deus, andar em justiça, em retidão, diante do Senhor Deus. E é mais interessante, no meio das gerações. Quando fala que no meio das suas gerações, era a geração corrupta que ele vivia. Mesmo que o mundo estava andando na contramão contra Deus, mas ele decidiu ser diferente. E nós, a igreja do Senhor Jesus, também temos que tomar essa decisão, também temos que tomar esta posição.
de sermos a luz do mundo, o sal da terra, andarmos diferente para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. E que nós possamos, como Noé, primeiro, confiarmos, termos fé. Não perca a sua fé. O mundo, Satanás, ele tem trabalhado para tirar dos nossos corações a nossa fé, colocar no lugar da nossa fé o desespero, a angústia, a tristeza, a falta de paz, a falta de quietude. Não permita que o inimigo, com setas malignas, alcance esse objetivo e jogue nos seus corações estes sentimentos que trazem mal à sua alma e quebram a sua comunhão com Deus. Mas continue firme naquilo ao qual o Senhor Deus tem prometido para mim e para a sua vida. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Então confie no Senhor, espere no Senhor. A sabedoria de Deus é altíssima, muito além da nossa compreensão. Nós não sabemos do amanhã daqui a um minuto, mas Deus sabe todas as coisas. E eu quero dizer para você, assim como Jesus Cristo disse que um pai, de maneira nenhuma, ao filho pedir pão, ele daria uma pedra. O filho pedindo peixe, daria uma serpente. Deus, sendo nosso Pai, aquilo que nós precisamos e que é para a glória do nome dele, certamente ele há de conceder para as nossas vidas. Então, meu querido, confie como Noé confiou. Ande em justiça e piedade nessa terra, seja diferente, seja sal e seja luz. Siga as orientações do Senhor Jesus Cristo e também faça tudo aquilo como Deus tem ordenado. Eu gosto muito, muito mesmo deste versículo, que é o versículo 22 do capítulo 6. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Fazendo também nós assim, certamente alcançaremos e veremos o Senhor e Salvador da nossa vida. Eu quero, antes de orar por você e com você, cantar mais um hino nesta noite, no nosso culto doméstico, eu juntamente com meus filhos, o hino de número 123. O hino de número 123, convido você para estar comigo juntamente, cantando este hino. Quero convidar você para amanhã. Você vai dar ali um desprezo na cama. Eu sei que o nosso corpo físico, o nosso ego, ele vai querer estar deitado e dormir até mais tarde. Mas às 8h30, se Deus me der vida até lá, nós estaremos aqui online, falando sobre a 5ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que é sobre a doutrina do Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais para os nossos dias de hoje. E amanhã estaremos falando sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito significa o nosso ego, o nosso eu crucificado e o Espírito Santo de Deus trabalhando e vivendo nossa vida. Quero convidar você a abrir a sua harpa no número 123, 123 da nossa harpa cristã. E a Cristo voltará ao ascender o prometeu, do modo que subiu virá. Há de ver o Rei Jesus, o povo seu, muito em breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, de ver os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá como um Consolador.
as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação, no dia do meu Salvador, como em grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo seja meu Senhor, em tua gloriosa luz, a nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Glória a Deus, aleluias. Quero fazer uma oração com os amados irmãos. Eu quero lembrá-los que amanhã, às 7 horas da manhã, haverá oração na nossa igreja. Aqueles que puderem, que quiserem estar ali orando, necessitamos orarmos, buscarmos a Deus em oração. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Sem nenhuma oração, nada de poder. A oração é o veículo que faz nós falarmos com Deus e termos intimidade com Deus. Também às 8h30 estaremos aqui tendo a nossa escola bíblica dominical. O tema é o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. E às 17 horas estará tendo a outra oração, das 17 às 18, e às 18h15 estará tendo o culto online, direto ali da nossa igreja, pastor Roberto, presbítero Dom Marcos e outros obreiros que estarão ali, transmitindo a palavra de Deus ao nosso coração. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. Eu observo que o mundo tem compartilhado tantas coisas que não acrescentam nada na vida das pessoas, preenchendo um vazio no coração momentâneo, mas que logo aquela pessoa vai sentir necessidade, vai sentir fome, vai sentir sede, que é uma fome, uma sede espiritual. Mas a palavra de Deus, ele tem o poder de preencher este vazio no coração destas pessoas. Então compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus vizinhos, seus parentes, este vídeo, a palavra de Deus, principalmente esta palavra que fala da volta de Cristo Jesus, porque esta é a esperança da igreja. E isso também tem a ver com a família, porque eu espero estar juntamente com a minha família, reunidos com Cristo Jesus e toda a igreja. E eu creio que também os amados irmãos. E neste momento eu quero convidar você a unir comigo em oração e continuarmos orando pela minha sogra, a irmã Raimunda, que está ali na UTI, em Adamantina, naquele quarto hospitalar, orando por ela, também orando pelo meu sogro, pastor Esteu, para que Deus dê graça a ele, dizer-lhes que são 52 anos de matrimônio, não são 5 dias e 2 horas ou 52 dias, é basicamente uma vida. E também orar pelas minhas cunhadas, meu cunhado, orar pela família, para que Deus possa abençoar cada um deles e dar graça pela minha esposa, Gessília, para que Jesus possa ajudar cada um deles neste momento tão difícil, né, de um ente querido quando está enfermo. E também, é claro, orando uns pelos outros,
porque não é só nós que sofremos, mas eu tenho certeza que cada um dos irmãos que está conosco, cada um tem as suas dificuldades, tem também as suas necessidades. Também o nosso irmão Otávio ligou-nos hoje, também ligou ao presbítero Monacalino, e ele está com muita saudade dos irmãos aqui em Flórida. Ele transmite a paz a todos os amados irmãos, ele está com muita saudade dos irmãos aqui de Flórida Paulista. Oremos por todos. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso que está no céu, quero te agradecer por essa oportunidade ao qual tu nos concede de podermos aqui estar reunidos na tua presença, Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, a tua bênção sobre a vida de cada um dos nossos amados irmãos, a qual tu sabe e conhece as suas necessidades, aquilo a qual eles precisam e necessitam, Senhor. Deus amado, neste momento também, principalmente eu quero pedir que tu venha nos dar resiliência, Senhor, para que nós possamos perseverar na nossa caminhada. Ó Pai querido, e não venhamos perder a nossa fé, que o inimigo com as suas setas malignas não possa roubar isso dos nossos corações. Pai, a fé que em nós traz a paz, a tranquilidade, a alegria, uma alegria espiritual que está acima das circunstâncias, Senhor, uma alegria que o mundo não entende, uma alegria que o mundo não compreende, também a mesma coisa a paz que o mundo não consegue receber e que o mundo não consegue entender. Senhor, que esta fé continue firme em nossos corações, certeza daquilo que nós esperamos e convicção daquilo que nós não vemos. Assim como Noé nunca tinha visto a chuva, mas ele creu na tua palavra. Da mesma maneira que nós possamos, Senhor, agir como Noé, crermos, obedecermos, seguirmos a tua orientação e fazermos tudo conforme a tua vontade. Deus, apresenta a cada um dos nossos irmãos em seus lares, Senhor, pedindo a tua bênção sobre cada um deles, sobre cada família, que tu venha, meu Deus amado, abençoar as suas vidas. Senhor, eu quero repreender no poder e na autoridade do nome de Cristo Jesus todo mal, toda enfermidade, Senhor. Todo aquele que estiver doente agora, sentindo alguma dor nos ossos, sentindo dor, Senhor, no aparelho digestivo, respiratório, nas junturas, ó Pai querido, no coração, nos olhos, na cabeça, nos nervos, Senhor, seja repreendido na coluna, seja repreendido no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu expulso, Senhor, toda enfermidade crônica, respiratória. Eu expulso, Senhor, ó Pai querido, a diabetes, ó Pai amado, a pressão arterial alterada, ó Deus, o câncer, seja qual for a enfermidade da alma, Senhor, enfermidade psicossomática, medo, Senhor, pânico, estresse, falta de sono. Deus, repreendo no poder e na autoridade do nome de Cristo Jesus, que a tua paz venha pairar sobre cada vida e sobre cada coração, Senhor, que teu Espírito possa trazer o consolo sobre cada vida, ó Pai querido. Apresentamos, ó Deus, juntamente com a tua igreja, a tua serva irmã Raimunda, que está ali naquele leito hospitalar. Quero unir a minha oração com os meus irmãos, a oração de milhares que têm intercedido pela tua serva. Ó Senhor, meu Deus, tu é Deus que não há nada que tu não possa fazer. Tudo é possível para ti, Senhor. Ó Deus, estende as tuas mãos de misericórdia, abençoe a família da tua serva, o teu servo pastor Aristeu, a toda a sua casa, a toda a sua família. Vai dando graça a cada um deles, Senhor, ajudando e abençoando, meu Pai amado, em nome de Cristo Jesus. Dai-nos uma noite abençoada, Senhor. Guarda e nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a todos os amados irmãos, tanto de Flórida como de outras cidades. Que Deus abençoe. Eu vi aí o irmão Nelson entrando ali da cidade de Parapuã. Vi outros irmãos também entrando aí. Que Deus abençoe. O irmão Antônio, ali da cidade de Sagres. Que Deus te abençoe, irmão Antônio, em Cristo Jesus. E muitos outros irmãos que têm nos assistido. Que Deus abençoe. Desculpe não estar vendo o nome de todos, mas que Deus abençoe em Cristo Jesus a
cada um de vós, e que Deus dê graça a vós e às vossas famílias em nome de Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada vida, e que Deus vos abençoe. A paz do Senhor.